insano, brutal e pura loucura. O Maioral está chegando com tudo nas telonas. O último Kizarniano, o maior caçador de recompensas do universo, será interpretado por ninguém menos que Jason Momoa. E se você achou que ele era intenso como Aquaman, espera só até vê-lo como Lobo. Então vamos ver os feitos mais insanos feitos pelo Maioral. Lobo nasceu em Kizarnia, um planeta utópico tão perfeito que chega a ser irritante. E logo na sua infância, ele cometeu um dos seus feitos insanos. Ele decidiu exterminar toda a sua raça como projeto de ciências. Ele criou um híbrido bizarro de gafanhoto com escorpião, que rapidamente se multiplicou. Sua criação era tão letal que acabou exterminando todo o planeta. E ele fez isso sem usar nenhum superpoder, apenas a sua inteligência. Em falar em superpoder, vamos ver outro feito insano do Lobo. Se você acha o fator de cura do Wolverine algo impressionante, você vai precisar repensar um pouco agora. Imagine algo muito superior, até mesmo que o fator de cura do Deadpool, que em algumas ocasiões vimos que ele conseguiu recuperar membros inteiros e até mesmo se regenerou ao ser partido ao meio. E se isso impressionou você, espera só para ver o fator de cura do Lobo. Apenas com uma gota do seu sangue, ele consegue regenerar completamente o seu corpo. Então, em meio a uma batalha, o que poderia acontecer se Lobo perdesse muito sangue? Em uma batalha, Lobo acabou criando diversos clones de si mesmo ao perder sangue. E no final do confronto principal, ele precisou lidar com seus clones com super ego. Todos queriam provar que eram melhores, mas no fim, sobrou apenas o original. Com certeza alguém com essa habilidade vagando pelo espaço não passaria despercebido, principalmente pelas tropas dos Lanternas Verdes. Em um dos confrontos mais conhecidos, Lobo enfrentou Hal Jordan, um dos Lanternas Verdes mais poderosos da frota. Durante essa batalha, Lobo demonstrou que sua força física bruta é capaz de romper as barreiras criadas pelo Anel, destruindo construtos de energia que normalmente são considerados quase indestrutíveis. Apesar de Hal ter bastante criatividade e força de vontade, não foi o suficiente para conseguir derrotar a força extrema do Maioral. Em outra ocasião, Lobo enfrentou vários Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Mesmo contra números superiores, ele conseguiu derrotar facilmente a maioria deles, demonstrando sua resistência impressionante contra ataques baseados em energia. Em um encontro mais cômico, Lobo e Guy Gardner entraram em um confronto direto. Guy Gardner é conhecido por ser um lanterna bem temperamental e não tem pena quando se trata de combate. Mas apesar do seu jeito impulsivo e arrogante, foi rapidamente dominado por Lobo, mesmo usando todas as suas habilidades e poder ao máximo. A humilhante derrota de Guy Gardner consolidou Lobo como alguém que pode até tirar sarro enquanto derrota a tropa dos Lanternas. Mas será que sua força é maior do que a de um alienígena que conhecemos? Lobo já encarou Superman de igual para igual, em várias ocasiões diferentes, mas por quase sempre o mesmo motivo: quando sua insanidade e devoção ao ofício como caçador de recompensas entrava em conflito com o senso moral de Clark. Eles se enfrentavam, e Lobo provou que a sua força bruta e resistência são de outro mundo. Em alguns confrontos, Lobo até mesmo saiu vencedor. Você acha que seria tão fácil assim Lobo vencer do Homem de Aço? Mas Superman não foi o único que bateu de frente com o Maioral. Ao longo da história, ele teve diversos adversários, mas poucos bateram de frente. A luta dele contra o Wolverine entra para um dos feitos mais insanos do Lobo. O confronto entre Lobo e Wolverine aconteceu durante o evento DC vs Marvel de 1996. Em cada edição, os personagens eram colocados frente a frente em batalhas escolhidas pelos roteiristas ou decididas pelos votos dos fãs. Lobo e Wolverine foram escolhidos para se enfrentar por serem personagens bem parecidos. A batalha entre os dois aconteceu em um bar, um cenário que encaixa perfeitamente com a personalidade dos dois personagens. Com muitas provocações e xingamentos pesados, eles logo começaram a se dilacerar. A luta foi direta e sem firulas. Ambos usaram sua força física e habilidades de combate corpo a corpo. Wolverine utilizou suas garras de adamantium e sua experiência como lutador, enquanto Lobo apostou em sua força bruta e resistência absurda. No final, Wolverine foi declarado vencedor, mas o resultado foi mais baseado no voto popular do que em uma conclusão narrativa sólida, o que desagradou os fãs do anti-herói. Mas o que dizer dele enfrentar o Máscara?
A luta entre Lobo e o Máscara é um confronto tão caótico e absurdo que foi um grande sucesso entre os fãs. A premissa básica dessa história é que Lobo é contratado para caçar um lunático que está causando caos galáctico. Quando chega na Terra, ele descobre que o alvo é ninguém menos que Stanley Ipkiss. O motivo da luta é bem simples. Lobo está fazendo seu trabalho enquanto o Máscara está apenas sendo ele mesmo. A batalha se desenrola em um ritmo frenético, com os dois personagens trocando socos e explosões cósmicas. Mas quem vence? Essa é a questão que divide os fãs. A verdade é que a batalha termina em um impasse. Tanto o Lobo quanto o Máscara possuem poderes regenerativos quase ilimitados, o que torna difícil para qualquer um deles nocautear o outro de forma definitiva. No final, a luta se torna uma espécie de dança macabra, com os dois personagens se enfrentando em um ciclo interminável de violência. E sabemos que os seus métodos para atingir seus objetivos não são nada discretos. Lobo é conhecido não apenas por sua brutalidade em batalhas individuais, mas também por sua capacidade de causar destruição em uma escala cósmica. A destruição de planetas inteiros é um dos feitos mais icônicos e insanos do personagem. E isso acontece não apenas por sua força, mas também por sua imprudência e desrespeito absoluto pelas consequências de suas ações. Em várias histórias, Lobo destruiu planetas inteiros enquanto perseguia alvos. Isso geralmente acontecia por acidente ou negligência, como quando ele causava explosões devastadoras ou iniciava conflitos que saíam de controle. Um exemplo disso foi durante uma missão em que precisava capturar um criminoso intergaláctico. Lobo destruiu a infraestrutura energética de um planeta, causando uma reação em cadeia que tornou o mundo inabitável. Ele não demonstrou remorso, apenas riu e seguiu para o próximo trabalho. Agora, com esse anúncio de que Jason Momoa será o novo Lobo no cinema, a expectativa para ver o personagem em ação nunca foi tão grande. Mas quem você acha que ele irá enfrentar? Será que vai existir alguém à altura do Lobo? Me conta nos comentários a sua teoria. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.